O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres no coração, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Então falei a festa da humanidade, apesar de outras circunstâncias que a gente relembra, a encarnação de Cristo, o nascimento de Cristo, a ressurreição, mas isso é tudo conjunto. Só que agora fixa, não na pessoa de Cristo, mas fixa em nós. Um azar que nos mostraram os santos como milagreiros. Um azar muito grande. Tem que lembrar, eu entendi o Batuco, quando a gente fazia, acho que você estava, mas tinha um encontro de janeiro, vocês vinham, não? Janeiro, vinha lá e tinha um menino, não lembro o nome, de Caraguá. E ele veio muito triste. Frei, nunca vou poder ser santo. Pela ideia que se transmite de santidade, não é isso que vocês têm na cabeça? Os santos são os intercessores, porque vão me conseguir as graças, porque vão me conseguir isto, vão me conseguir aquilo, não? Então, a santidade perdeu o gosto. Porque nunca nós vamos chegar a fazer coisas extraordinárias. Então, o santo é quem faz coisas estranhas e extraordinárias. Então, o menino veio lá e falou: eu queria ser santo, tinha 12 anos, coitado, ele tinha pegado a coisa, né? E falei: por quê? Eu estou triste. Eu li a vida de Santa Teresa, ela falava com Jesus quando ia rezar. E eu, quando vou rezar, a cabeça está cheia de besteiras, sabe? De distrações. Eu não consigo nem rezar, tão distraído que eu fico. Depois, Santo Antônio, nós tínhamos um livro que era, se vocês lembram, era Os Santos que Abalaram o Mundo, não? Tinha todas essas histórias. Então, Santo Antônio ficava no deserto, na solidão total. Eu sou tagarela, não consigo ficar quieto um momento sequer. Santo Antônio pregava aos peixes, e os peixes escutavam ele. E eu peguei o Evangelho, e tinha um cachorro que vinha sempre lá na casa de irmãos, e fui ler o Evangelho para ele.
E o cachorro mexeu o rabo e foi embora. Aí eu tive uma ideia. Entrei na cozinha, peguei um pedaço de carne e chamei o cachorro veio. Quando ele chegou, não me aguentei. Falei, vai embora, cachorro materialista. Entende? Então, nós temos esta ideia. Culpa de quem? Nós vamos procurar de quem é a culpa. Nós achamos esta ideia de santidade. E os santos serão estas pessoas excepcionais, incríveis. E a gente fala, mas eu não vou chegar lá. E não é nada disso. Absolutamente nada disso. Jesus falou uma coisa clara. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui está se falando não de milagres, mas de vida. E ele trouxe, quando fala o reino dos céus, é a vida de Deus que foi enxertada na nossa vida humana. Quando nós lemos em São João o anúncio da Boa Nova, o Deus que criou o universo todo, o que ele fez? Se fez carne. Este é o grande, único acontecimento. É porque a religiosidade não vai por fantasias, não vai por coisas espetaculares, estranhas. Não. É como o fato da fecundação que acontece. Aconteceu dentro de muitas de vocês mulheres, muitos de vocês são pais, não é? É uma realidade, gente. Ou existe ou não existe. Não existe ou não existe. É porque a religiosidade é estranha? Não é religiosidade, porque Deus não é estranho. Deus é vida. Então, aceitando este princípio, nós começamos a aceitar pela fé. Acreditamos nisto. Que é uma realidade. Porque Deus, o Verbo, se fez carne. É porque digo a festa da humanidade, porque eu sou carne. Meus pais me geraram na carne. Eu lembro quando a gente fazia os cursos das gestantes, é muito claro, é claro. Aos pais sempre a gente dizia, vocês estão construindo um templo. Como se constrói este templo com pedras? Os pais constroem um templo feito de psique, feito de sangue, feito de células, feito de inteligência, feito de toda uma dimensão humana. Não se foge disso. Isto é ciência, gente. Eis porque São Pedro nos fala que nós somos um templo vivo de Deus. Mas nada adiantaria construir tudo isso aqui e ficar abandonado se dentro a gente não realizar alguma coisa viva. Então nada adiantaria construir um filho se Deus não viesse habitar nele. Nada adiantaria. É fé, gente. Ou você acredita, ou você não acredita. Não tem como escapar disso. É nesse templo, Deus que vem a habitar. E Ele comunica então a sua vida divina à nossa vida humana, mortal. Consequência disto que acontece, se a vida dele é uma vida divina,
O que é Deus? Deus é a essência do amor. O que quer dizer a essência do amor? A capacidade, como uma fonte, de jorrar vida sem precisar de vida. Isto é Deus. Isso porque nada, nem as bombas atômicas, nós assistimos tantas historinhas na televisão, vão destruir uma bomba atômica capaz 70 vezes maior que a bomba de Hiroshima, etc. Estes são brinquedinhos da humanidade. Brinquedos da humanidade. Nem isto vai destruir o mundo que Deus vai construir está. Então o amor veio ao mundo, que será a capacidade, prestemos bem atenção, de jorrar vida. Nós não temos esta capacidade de jorrar vida. Onde vem a necessidade da oração constante. Não adianta, o ser humano não fica em pé. Eu, vocês, não ficamos em pé sem uma oração constante. Não ficamos em pé. Não basta a missinha do domingo. Não basta. Não basta. Eu lembro a tristeza de minha mãe quando terminei. Era um grupo naquela época, 5 anos. Eu fiquei 1 ano sem estudar. Eu queria muito bem na escola. Aí já estava começando a esquecer a matemática, as outras coisas. A tristeza dela, se eu não pudesse continuar a estudar para desenvolver a minha inteligência. Voltar a ser burro. A tristeza dela. Porque dentro de nós existia uma capacidade enorme, que é a inteligência de desenvolver uma qualidade diferente do ser humano. E nós, além da inteligência, que são dotes humanas, nós temos a alma, chamamos com este nome, o Espírito, do próprio Deus, que está dentro de nós. E é esta capacidade que nós devemos desenvolver. Por isso que a humanidade é tão fraca, por isso que nós somos tão fracos. Aqui não se trata, gente, de aquela choradeira dos pecados, não pecados. Gente, não se trata disso. Será que vocês, mães, me digam, me expliquem vocês, eu gostaria de saber de vocês mais aqui presentes. Será que vocês choravam porque era só no 4º mês de gravidez? Ou vocês viviam com a esperança que iria desenvolver aquela vida que estava dentro de vocês? Não era assim? Então nós vamos à igreja para começar a chorar os pecados, ou vamos à igreja para crescer nesta vida? Temos que mudar a maneira de compreender aquilo que se chama de religiosidade. Tem que mudar completamente. E São João que nos explica aqui. Filhinhos, desde agora, nós somos filhos de Deus. Como desde o momento do concebimento, a criança é filho de vocês. Desde o momento que começa. Mas as formas de criança, de vida, vocês enxergam fisicamente? Não. Mas é vida. Acredita que está uma vida dentro de vocês. E esta vida tem que ser cuidada. E vocês vão ao médico, não é? Ai, quantos ginecologistas que tem no mundo, não é? E Deus não pode ser um bom ginecologista, me desculpe dessa palavra, mas... Ele não pode cuidar desta vida que possa crescer dentro de nós. Quem que vai a Deus, gente? Nós vamos a Deus.
Meu Deus, que meu filho cresça bonzinho, que tenha saúde, que tenha riqueza, que não tenha defeito físico. Tá. E depois, você está construindo o quê? Alguma coisa que vai terminar, sabe aonde? Precisa que eu fale? Ou no forno crematório, ou embaixo da terra. Disso não se foge, gente. Por mais que a gente não queira pensar, a realidade é esta. Ou vocês querem, ou nós queremos que exista dentro de nós uma vida, e que esta vida seja eterna, que vença a própria morte. Aí se forma aquilo que se chama o homem novo, criado em Cristo. Esta é a santidade. Nós criados em Cristo. Não gerados pelos nossos pais, mas criados em Cristo. Feitos em Cristo. Analisemos um pouquinho a vida de Cristo. Quem é que derrotou Cristo na terra? Vocês sabem me dizer? A astúcia dos fariseus? Não. A inimizade? As calúnias? Não. Os demônios? Não. Então, Não, Cristo. Quem derrotou Cristo na terra? Porque nós seremos Cristo, gente. Ou vocês não querem ser vitoriosos na vida? Não. Vocês querem ser derrotados. Está ótimo. Ninguém derrotou Cristo. Nem a própria morte. Que ele venceu. E ressuscitou. E ele habita dentro de nós. E ele vai desenvolver esta vida que não termina no forno crematório e não termina embaixo da terra. E esta vida será plena. A esta vida participará, aí que está a grandiosidade, também o nosso corpo. Nós não seremos separados. Porque Cristo ressuscitou também com o seu corpo. Aos apóstolos que pensavam que fosse um fantasma depois da ressurreição, ele falou claramente: Tomé, bota o teu dedo nas minhas chagas, nas mãos, e coloca a tua mão no meu lado. E quando ainda duvidava mais, tem alguma coisa para comer? E oferecer para ele peixe. Mas não é somente isso, gente. Nós temos uma inteligência, nós temos uma afetividade. Tudo isso aqui, gente, tem que ser preenchido, saciado. Não é somente o caso do vazio, da náusea, de outras coisas da vida comum, não. É o caso mesmo de todo o nosso ser, como pessoa, ele tem que ser saciado. Eis porque as coisas, gente, não podem saciar isto. Porque nós podemos ganhar o mundo inteiro, podemos ganhar todas as riquezas do mundo, podemos ter a saúde mais maravilhosa do mundo. Agora que se usa tanto de, como é que se chama? Academias. Academias que se chamam. Todo mundo fica inchado, não? Bomba. Bom, uma inchada faria o mesmo efeito. Até melhor, porque o corpo inteiro fica mais enxuto, e a inchada trabalharia muito melhor, não sei, e produziria alguma coisa, pelo menos. Teria um fruto. E não tem que pagar. Receberia até salário se você fosse trabalhar. Mas já que a cabeça humana não funciona, deixa para lá. Tá? Então...
Dói a coluna? Também lá dói. Os esforços, suadão que eles fazem lá na academia, não é moleza, não. Então, gente, eis porque as coisas humanas não podem nos satisfazer. Porque elas não podem preencher as nossas qualidades espirituais, de onde vem o anúncio de Cristo da felicidade. Felizes. Quem? Os pobres. Mas os pobres de onde? A gente pensa os pobres materiais, não é? Não é? Bom, se o Brasil, se a pobreza material fosse santidade, o Brasil seria o povo mais santo do mundo, não é? Não precisaria nem a Bolsa Família. No entanto, a delinquência está por aí, solta a roda, não é? Felizes os pobres de coração. Aí que começa a problemática. O nosso coração se apega às coisas. Se apega. Nós não usamos as coisas. Nós somos usados pelas coisas. Repito, nós não usamos as coisas. Nós somos usados pelas coisas. Nós não usamos a capacidade da ciência de descobrir os segredos da natureza, que seria uma contemplação sem querer. Não precisa nem o evangelho, gente. É só ver bem a natureza. Está vendo a primavera? Olha aí, gente. Quem de nós pode fazer isto? Naturalmente. E a vida biológica que está indo para frente. Se esta vida biológica é tão maravilhosa, gente, quanto mais maravilhosa será a vida espiritual. Ou nós preferimos ser uma planta, para ela ficar mais bonita do que o nosso espírito. É pelo espírito que o ser humano é grande. É pelo espírito que o ser humano cria a civilização. Porque existe só uma civilização, gente. Não existe civilização material, nem tecnológica. A gente chama que agora, como é que é aquele negócio, como é que chama? IDH. Que apareceu na televisão, não? Índice de Desenvolvimento Humano, não é? É, IDH. Índice de Desenvolvimento Humano. Como é que você faz a indicar o desenvolvimento humano? Vocês estão vendo que os conceitos de humanidade estão totalmente errados. Vocês acham que Nossa Senhora e Jesus eram subdesenvolvidos ou o que vocês acham? Era pessoa subdesenvolvida? Não. Agora me digam vocês, eles tinham fossa na casa deles? Tinha banheiro? Tinha chuveiro? Tinha água encanada? Não, é coisa séria, gente. Eu acho que você não sabe, o desenvolvimento agora é medido por quantos banheiros tem na casa. Não, exatamente. Não, exatamente isso. Não, gente, vocês estão vendo a riqueza da fé cristã? Não sei se eu consigo transmitir tudo o que está dentro de mim. Vocês estão percebendo a riqueza da fé cristã? Eles não abrem uma porta, abrem um portão, escancaram a nossa mente para um conhecimento diferente da vida humana. Então nós devemos ver outros parâmetros. É verdade, eu não posso impor a fé cristã aos outros, mas eu tenho o dever de anunciar
para que aqueles que buscam a verdade a possam encontrar. Porque tem muita gente que busca a verdade. Ontem fiquei impressionado na televisão, quando eu vi na Meca, vocês viram o jornal? 2 milhões de pessoas vestidas de branco. 2 milhões, gente. Lá na Meca, os muçulmanos. Vocês acham que na alma daquelas pessoas não passa uma busca da verdade? Passa. Pode não ter encontrada, mas passa a busca da verdade. Os povos buscam a verdade. Os homens buscam a verdade. E ai de nós como igreja, se no lugar da verdade anunciamos um monte de besteiras. Um monte de coisas. E ai de nós cristãos, se no lugar da verdade procuramos outras coisas dentro da igreja. Então esta felicidade que nos mostra a grandiosidade que habita dentro de nós, a grandiosidade do Espírito, nos fala do desenvolvimento da pessoa, porque no desenvolvimento da pessoa nós alcançaremos. Vou fazer uma comparação. Nós não somos felizes, não é? Nós somos como uma criança que chora porque quer mamar, não é? Mas nós não somos felizes pela inteligência, porque ela não está saciada da verdade. Nós não somos felizes pelo coração, porque ele não está saciado de uma vida, que a alma só se sacia com a vida de Deus. Nós não estamos felizes com o nosso corpo, porque nós não estamos no equilíbrio psíquico, mental, que somente a presença de Deus dá para a gente. E nós somos felizes porque nós não temos futuro. Nós não temos futuro. Criança gerada no ventre materno tem futuro. Nós não temos futuro. Nós temos perdido aquilo que se chama de esperança cristã. E simplesmente temos jogado no quê? No sentimento de culpa, de castigo ou no sentimento de prêmio. Não é? Se Deus vai me castigar, se Deus vai me premiar. Mas não no sentido do meu desenvolvimento. Nós amamos, não digo muito pouco, nós não nos amamos. Nós amamos as coisas. E tentamos de sugar das coisas aquilo que elas não podem dar. Se as coisas pudessem falar, diria para nós: não busque em mim aquilo que eu não posso te dar. Eu posso saciar a tua fome. Eu posso vestir o teu corpo. Eu posso satisfazer a tua gula, o teu gosto. Eu posso realizar os teus prazeres físicos. Mas eu não posso alimentar a tua alma. E ela grita. Então, em Deus é a meta, aquilo que a gente chama de esperança. Não temos aqui a cidade permanente. Mas estamos caminhando rumo ao futuro. Os hebreus saíram do Egito, da escravidão, humanamente e fisicamente rumo a uma terra prometida que Deus lhe prometeu, que seria o famoso Israel de hoje, com todas as brigas, e eles nem perceberam que a história deles como povo acabou. Não perceberam. Mas tudo bem. Agora tudo é em nome da democracia. O certo dos dias é a democracia, não é a santidade, é a democracia. Tá. E com a vinda de Cristo, nós caminhamos rumo à terra prometida. Nós temos futuro. Mesmo que o corpo envelheça, mesmo que o corpo adoeça,
mesmo que o corpo seja destruído pelas doenças, por tudo que de mal possa acontecer, nós temos futuro. É um futuro onde todo o nosso ser será realizado na mente, nos afetos, na psique, na inteligência, na alma. Finalmente nós encontraremos a nossa plenitude. Eu vou terminar, tenho que dar testemunho, eu já falei outra vez, repito agora, por uma parte. Quando os médicos cerraram, que senão parece tudo uma teoria, furar a vesícula, não drenaram. Bom, além do problema físico que tinha que morrer, septicemia generalizada, 2 dias se morre. Não morri. Isto é o mínimo, para vocês compreenderem o que pode acontecer. É o mínimo, insignificante. A dor era tão grande que até um médico lá aqui em São José falou: Frei, não é possível que eu tenha furado a tua vesícula. De fato, na última cirurgia só acharam a casquinha, não tinha mais líquido na vesícula. Então, por quê, doutor? Porque se for a vesícula, esparramos, limparam. Falei: limpar o quê? Se nem abriram a barriga. Tinha que limpar em cima da barriga, da perna. Não limpa nada, é dentro. Ah, não é possível, Frei. Mas por quê, doutor? Parecia estar presente, não é? Porque dói tanto que o ser humano enlouquece. Falei: doutor, eu não falei que não doeu. Falei que furaram a vesícula. Agora, que doeu pra caramba. Você sabe que estou acostumado, mais ou menos, a aguentar as dores. Mas aquele não aguentava mais. Não conseguia rezar uma Ave Maria com a boca. Naquele instante, lembrei daquilo que eu ensino, que vale para mim e para vocês. O que estou falando aqui vale para mim e para vocês. Aquele canto que a gente fala: se sofres, o teu sofrer é tanto que não podes falar. Não pode nem respirar. Relembra aquela dor. Relembra o sacrifício de Cristo no altar. A nossa missão. Então, como ele assumiu os meus pecados na cruz, eu assumi Cristo na cruz. Gozado. Que troca interessante, não é? Ele assume a minha porcaria e eu assumo a sua riqueza. Belíssima troca. Era só o fato de uma oferta. Falei: Jesus, eu rezei muitas missas para os outros e para você. Agora, esta é a minha missa. Eu te ofereço isto em comunhão com a tua missa, porque a missa de Cristo foi a cruz. E naquele instante pararam todas as dores. E a primeira experiência que eu tive, uma paz que o mundo não conhece, me invadiu totalmente. A coisa que mais impressionante que eu lembro bem claro agora, como se fosse agora, já se passaram 3 anos, eu me senti realizado plenamente, todo o meu ser, no corpo, gozado, na psique, mas pleno, na mente, tinha alcançado a realização total do meu ser. Compreende? É isso que Deus vai realizar em cada um de nós. Este é o nosso futuro. Aquilo foi uma experiência pequena, mas isso vai ser no infinito. Por isso eu termino com as frases de Santo Inácio de Antioquia. Quando ele estava para morrer, que foi comido pelos leões lá no circo em Roma, ele disse assim: quando lá chegar, quando eu morrer totalmente destruído, aí eu serei homem. Ele não falou
serei santo. Aí terei encontrado a minha realização total. Esse é o mundo de Deus que Ele nos oferece. Cada um de nós escolhe o que quiser na própria vida, mas pelo amor de Deus, gente, não se queixe. Se o mundo não pode dar o que nós queremos, a culpa não é de Deus. A culpa é das nossas escolhas.